Olá, tudo bem? Na última quinta-feira, nós tivemos online, ao vivo, para falar de uma aula sobre como aumentar em 8 vezes suas chances de contratação. A aula foi muito interessante, muitas pessoas comentaram, deram seu feedback positivo. E para você que não conseguiu assistir, é uma pena, mas está tudo bem. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou fazer um resumo bem rápido e bem prático sobre a aula. Não vou conseguir ser tão extenso, a aula foi 1h30 quase, só que o foco aqui é passar alguns pontos para vocês que infelizmente não puderam assistir e não puderam estar online, tá? Então eu vou falar sobre a nossa apresentação e vou focar nos 8 erros que você provavelmente está cometendo e é isso que está impedindo você de ter sucesso nessa procura por emprego, tá? Então vamos direto ao ponto. Vou explicar diretamente para vocês, tá? Não vou falar sobre todas essas partes da aula, tudo mais, eu vou focar mais no que é importante, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o erro número 1? O erro número 1 é que você não pesquisa sobre a empresa. E essa etapa é muito importante, tá? Eu coloquei ela em primeiro por um motivo. Porque muitas pessoas vão direto para a construção do currículo. Isso é um erro muito grande. A primeira etapa é o planejamento, é o pré-planejamento, tá? É você identificar quais são as vagas que você está procurando. E a partir disso, pesquisar empresas que você deseja trabalhar e fazer uma pesquisa extensa sobre essa empresa. Você pode até falar para mim, Guilherme, eu vou no Google, eu vou lá, pesquiso, coloco o nome da empresa. Não é isso. Pesquisar sobre essa empresa é entender mais sobre ela, entender o mercado que ela atua, entender quais são os processos internos, o que ela produz, se for produto, e o que ela entrega, se for de serviço. É você fazer um mergulho dentro da cultura dessa empresa. Não só cultura, mas propósito, os valores, qual que é a missão dessa empresa. É você, de fato, conhecer a empresa que você pretende trabalhar. E isso vai te ajudar a construir currículos melhores e também vai te ajudar na entrevista. Por quê? Quando você vai desejar fazer perguntas para o entrevistador, isso é muito positivo. Quando o entrevistador perguntar sobre a empresa, você vai ser capaz de responder. Então, esse é o erro número 1 e é um dos mais importantes. É fazer o planejamento e você pesquisar sobre a empresa que você está buscando, tá? Então, não cometa mais esse erro. E é uma das coisas que acabam te eliminando do processo. Porque você acaba fazendo aquele currículo sem pesquisar, sem focar na empresa, e isso acaba tirando você do processo, acaba colocando o seu currículo na pilha de eliminados, tá bom? O segundo erro é que você usa modelos prontos da internet, tá? E eu não crucifico os modelos em si, isso não tem problema. Inclusive, com os nossos mentorados, a gente passa o modelo para eles, a gente desenvolve o modelo juntos. O problema é você usar isso de maneira indiscriminada. O que é usar o modelo de maneira indiscriminada? Olha, eu baixei da internet, eu vou lá, adapto uma coisa ou duas e já distribuo. Isso não vai funcionar, tá? Então, o erro até que a gente encontra muito, que eu encontrei muito enquanto eu avaliava os currículos, é lá embaixo, modelo desenvolvido por, e tá o nome da empresa onde você baixou. Aquilo lá é uma propaganda, é o marketing daquela empresa. Não tem que estar no seu currículo. Por quê? Quando o recrutador encontra isso aí, ele percebeu que você não teve foco, que você não teve preocupação em fazer um currículo que é seu de verdade, tá? Então não é nem a questão do modelo, eu não crucifico os modelos da internet e eles ajudam sim. O problema é você usar eles de maneira indiscriminada, sem entender por que tem aquela ordenação, sem entender por que tem um objetivo, por que tem um resumo profissional, tá? Então toma muito cuidado quando você for usar modelos, para você precisa primeiro entender o processo de criar um currículo, entender como se faz um currículo, para depois começar a usar esses modelos prontos, tá? Então, esse é o segundo erro que com certeza está te pedindo, está diminuindo sua chance de sucesso, tá? Então, quando você for usar o modelo, primeiro tente estudar como construir um bom currículo, o que é objetivo profissional, o que é resumo profissional, o que eu coloco nas minhas experiências e principalmente tirar aquelas informações de marketing, tirar, olha, currículo desenvolvido no site tal. Isso é um risco, porque ao recrutador ver aquilo, ele vai falar, olha, esse candidato não teve nem preocupação de tirar isso aqui. Então, como ele vai ser um colaborador aqui internamente com esse descuido, tá? Então, esse é o segundo erro que acaba te eliminando do processo seletivo também, tá bom? O terceiro erro é que você utiliza uma infinidade de adjetivos batidos e frases clichês. Esse erro é uma variação do segundo, que é quando você busca algumas frases prontas na internet para colocar no seu currículo. Vou te dar um exemplo. Vou contribuir com o crescimento da empresa. Olha, isso é muito óbvio. É claro que você, como colaborador, está ali para ajudar com o crescimento da empresa. Colocar isso no seu currículo vai demonstrar que você quer simplesmente encher de palavras, tá? Você precisa encontrar palavras suas, realizações suas. Você tem que falar de uma ação que você fez, de um trabalho que você executou que deu resultado. Não disso. Outros adjetivos, tá? Sou proativo, sou organizado e trabalho bem em equipe. Olha, todas essas coisas também é uma obrigatoriedade. Sou pontual. Você coloca isso aí e, na verdade, não adiciona nada ao seu currículo.
Porque qual empresa vai contratar um profissional que não é pontual, que não é organizado? Então, o seu currículo precisa ser efetivo e eficiente nas palavras. Você precisa encontrar palavras que são verdadeiramente suas. Tá? Por exemplo, você é bom em organizar contrato. Isso é uma habilidade. Se você é bom em elaborar planilhas de Excel, isso é uma habilidade. E não sou muito proativo. Essas coisas já caíram em desuso e são muito mal vistas pelos recrutadores, tá? Então toma muito cuidado ao pesquisar essas frases prontas. Às vezes você encontra a frase inteira na internet, nossa, essa frase é muito, muito legal. Olha, eu entendo a intenção positiva sua de colocar aquilo lá. Só que pesquisa um pouco mais e coloca nas suas palavras. Isso acaba te eliminando do processo, tá? Então, toma muito cuidado com o uso de frases clichês e dos adjetivos batidos, tá? Isso te elimina também do processo. O quarto é falta de clareza ou omissão de informações. Aqui é um erro que muitos candidatos seguros acabam cometendo. Você fala, olha, não vou colocar minha idade porque isso pode me atrapalhar, então não vou colocar. Olha, isso é uma omissão de informação. O recrutador vai ficar com dúvidas. E um recrutador com dúvidas não vai te chamar para entrevista e não vai te contratar. Então, data de nascimento tem que ter sim. Outro erro aqui, não colocar as datas de início e término de uma experiência. Você coloca lá, trabalhei em tal lugar, executei tal função. E não coloca quando você iniciou e quando você terminou. Às vezes você pode pensar, Guilherme, eu fiquei só um mês, eu fiquei só 2 meses lá. Olha, esse questionamento é parte da entrevista e não do currículo. Você precisa ser específico aqui. Então tem que ser um mês de entrada, um ano de entrada, um mês de saída e um ano de saída. Independentemente do período. Você não pode omitir informações, porque ao omitir ou você ficar preocupado no que o recrutador pode pensar, é isso que vai te eliminar. Todos os questionamentos vão ser feitos na entrevista. O currículo está ali para demonstrar o seu potencial. Então, data de nascimento, repetindo, data de nascimento tem que ter, data de entrada e saída das funções tem que ter, a função que você exerceu, tá? Então, tome muito cuidado e seja claro nas informações, tá? Não deixe dúvida na cabeça do recrutador. Ao fazer isso, você vai estar se auto-eliminando do processo, tá? O quinto ponto, você é uma gráfica de currículos repetidos. Por que eu coloquei esse erro aqui? O que muitas pessoas fazem? Ele faz uma versão do currículo, imprime 200, 100, 300, 400 cópias e começa a distribuir. Que seja menos, que sejam 50 cópias. Qual é o erro aqui? Olha, se você pega o mesmo currículo e manda para vaga de vendedor, para vaga de analista, para vaga de assistente, para vaga de coordenador, supervisor, que seja, você usa o mesmo currículo, você acredita mesmo que vai dar certo? Não vai dar certo. Nesse caso, a quantidade é ruim. Você precisa construir currículos de qualidade, currículos personalizados para a vaga. Então, assim, a dica que eu dou nesse caso é o seguinte: é muito melhor você mandar 20 currículos e ser chamado para 5 entrevistas do que você mandar 100 e ser mandado para uma, tá? Então, de novo, voltando lá naquele erro primeiro, pesquise mais sobre a empresa, pesquise mais sobre a vaga e construa currículos que sejam eficientes para cada vaga, tá? Então, não adianta você imprimir centenas de currículos e sair distribuindo. Isso vai gerar um esforço altíssimo e um esforço que não vai dar resultado, tá? Então, não seja uma fábrica de imprimir currículos. Seja eficiente e seja específico nas vagas que você está procurando e nas empresas que você está procurando também. Isso é um erro muito grande que acaba eliminando muitos candidatos do processo seletivo. O seu currículo está estruturado de maneira incorreta. E aqui eu vou te falar do ponto de vista de recrutador, principalmente quando eu era recrutador e conversando com vários colegas de trabalho, vários recrutadores e avaliadores. Se o seu currículo estiver estruturado de maneira incorreta, vai dificultar a leitura e o entendimento do seu currículo. E isso vai te eliminar também. O que eu digo? Quando eu digo uma estrutura incorreta, é você não conseguir distribuir e ordenar de maneira correta as informações, tá? O que vem primeiro? O que vem primeiro é o objetivo, depois vem um resumo e assim vai. E você não consegue estruturar de maneira correta esse currículo. O recrutador não vai ficar... eu vou te explicar aqui. O recrutador não vai montar o currículo para você. Olha, eu acho que o candidato quis dizer isso. Se não tiver bem estruturado, você vai ficar de fora, tá? Então, existe uma sequência lógica que precisa ser seguido, tá? Eu vou deixar depois um link no nosso artigo aqui que explica um pouco sobre uma estruturação bem interessante. Agora, você precisa facilitar a vida do recrutador, deixar as informações claras. Às vezes você quer montar um currículo, olha, eu fiz um currículo aqui dinâmico, um currículo bem visual. Dependendo da empresa, se o estilo dela for mais conservador, esse estilo visual não vai funcionar. Agora, para vagas, geralmente em startups, em empresas de design ou agências, talvez esse currículo visual te ajude. Então, você precisa entender
qual é o estilo ideal para cada empresa também, tá? Então toma muito cuidado para não perder a vaga, para não perder essa oportunidade, porque você não conseguiu estruturar o seu currículo de maneira adequada. O sétimo erro é que você não tem uma estratégia elaborada. E esse sétimo erro aqui, ele é quase que um resumo dos outros 6. Por quê? O que é uma estratégia adequada? É o que eu te falei, o primeiro passo de currículo não é montá-lo. O primeiro passo de currículo é pesquisar. Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre o mercado de atuação, pesquisar sobre a vaga, entender os pré-requisitos da vaga, entender as habilidades necessárias e a partir disso montar seu currículo, tá? Então, você com certeza vai procurar palavras-chave que te ajudam e você vai estar, então, conseguindo trazer um currículo mais eficiente, tá? Então, toma muito cuidado em não montar uma estratégia. Primeiro, escolha a vaga, escolha a empresa que você quer trabalhar, para depois montar o seu currículo, tá? Você precisa entender mais sobre a empresa. A empresa quer candidatos únicos. Então, se você foi lá, imprimiu um currículo e distribuiu o mesmo para 100 empresas, você não está sendo único. Tá? Você não está dando devido respeito para a empresa. E naturalmente, você não vai ser chamado para entrevista. Você precisa montar uma estratégia elaborada. Para cada vaga, para cada empresa, você precisa pensar no que você vai fazer, nas informações que você vai colocar. Tá? Então, por exemplo, se ela postou uma vaga e na vaga tem 10 requisitos, o que você vai fazer? Tentar entender se você de fato tem aqueles requisitos e aquelas palavras-chave, uma habilidade específica, uma técnica específica, você vai colocar no seu currículo. Por quê? O recrutador está procurando essas palavras-chave no seu currículo. Tá? Então, por exemplo, digamos que na vaga fala é necessário experiência em Excel e desenvolvimento de dashboards. Dashboard é uma página com indicadores. Então, dashboards é uma palavra-chave, Excel é uma palavra-chave, planilha é uma palavra-chave, indicadores é uma palavra-chave e o seu currículo precisa ter essas palavras-chave para aumentar o seu sucesso. Tá? Então, a dica número 7, o erro número 7 é muito importante para você conseguir aumentar a sua chance de sucesso também, tá bom? E o oitavo erro, de tão simples, ele está em oitavo porque ele precisa ser muito bem atendido, tá? Erros de português. Esse é um erro tão complicado que ele é quase, o recrutador é quase obrigado a te eliminar. De novo, eu vou te explicar por que esse erro é quase uma obrigatoriedade do recrutador te eliminar. O avaliador viu seu currículo, encontrou algumas coisas interessantes, encontrou erro de português. O que provavelmente ele vai pensar? Se essa pessoa não teve nenhum cuidado de revisar o seu currículo, não pediu para alguém revisar e teve esse descuido, essa falta de foco, provavelmente isso vai acontecer na minha empresa também. Eu não posso confiar nesse candidato. Então, você não pode deixar passar um erro de português. E aqui, a dica também é simples. Peça para um colega, peça para um amigo, para sua mãe, para seu pai, para um parente, revisar o currículo para você. Fala, olha, meu currículo está aqui, eu queria que você só olhasse e visse se você encontrava algum erro de português. Tá? Então não deixa passar erro de ortografia e erro gramaticais também, tá? Se você não conseguir pedir para ajuda para alguém, eu tenho uma dica bem interessante. Olha, se você construir seu currículo hoje, deixa para um outro momento ou para outro dia você fazer só a revisão textual. Por quê? O cérebro, quando a gente começa a executar uma atividade muito focada, ele começa a ir para o automático. Então, como o seu foco ali naquele momento é construir o currículo, você não vai estar tão focado em corrigir erros de português. Então, em um outro momento, você fala, olha, agora eu vou olhar esse currículo e eu vou avaliar somente os erros de português. Então, essa é uma estratégia que eu uso bastante, principalmente para escrever os artigos do nosso blog, alguns blog posts, tá? Então, essa é a dica que eu te dou. Não deixe esse erro passar, tá? Então, pessoal, esse é um grande resumão da nossa aula online, tá? Claro que eu não consigo ser tão específico como eu fui na 1h30. Tem um link do replay até terça-feira para você assistir, tá? Então era isso que eu queria. Eu espero que você tenha gostado. Boa sorte e seja contratado em 2019. Desejo todo sucesso para você. Valeu, tchau, tchau.